Quando eu sou boa, eu sou ótima. Mas quando eu sou má, eu sou melhor ainda. O vídeo de hoje conta a história da autora dessa frase. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil e vamos à história de Mary Jane West, mais conhecida como Mae West. Eu não vou falar sobre a carreira, a filmografia, aquele lado que é acessível, mas eu pesquisei um pouco sobre a vida dessa pessoa e coisas assim interessantíssimas. Mae West é um personagem que quanto mais você mergulha, mais você quer saber. Ela nasceu no Brooklyn, Nova York, no dia 17 de agosto de 1893. Leonina. E quase minha vizinha de aniversário. Ela esteve em atividade como atriz, cantora, produtora, roteirista, escritora e agente da sua própria carreira de 1907 a 1980. Sim, o último filme que ela fez foi em 1980, no ano em que ela faleceu. Foi assim a despedida dela. E é um filme muito interessante também. Ao longo da carreira, ela só atuou em 10 filmes, sendo 8 entre a década de 30 e 40, na Paramount, e depois um na década de 60 e outro na década de 80. A carreira cinematográfica da Mae começou quando ela tinha 40 anos, uma idade em que as atrizes da época já estavam deixando o trabalho para se dedicar a outra coisa. E ela atuou no teatro, no cinema, no rádio, na televisão. E até diziam que eles tinham medo de fazer entrevistas com ela no tempo que a televisão era tudo ao vivo. Medo da resposta, porque ela foi a artista mais perseguida pela censura, por grupos religiosos, puritanos, pela moral e os bons costumes, porque ela era, sim, imoral, indecente. Ela escreveu uma peça e produziu e dirigiu que se chamava Sexo, na Broadway. E essa peça foi assim um estrondo de bilheteria. Tudo que ela fazia gerava muita bilheteria. Só que ela sabia que tudo que é proibido acaba despertando curiosidade. O que aconteceu? Ela e o elenco foram presos. Detalhe, o pai dela era policial. Depois se tornou detetive particular. Ela foi presa. O elenco foi solto, porque ela assumiu a responsabilidade pelo texto. Aí no julgamento, ela até tinha dinheiro para pagar a fiança e responder em liberdade, mas ela não quis, porque ela sabia que aquilo ia ajudar a carreira. Então ela foi condenada a 10 dias de serviço comunitário. E nesse serviço todo mundo enlouquecia quando ela aparecia, adorava. Ela acabou sendo dispensada, né? Ela cumpriu somente 8 dias por bom comportamento. Mas acho que eles não estavam sabendo lidar com os fãs que iam atrás da Mae, tá? A vida dela, assim, sempre foi... Ela tinha uma visão, porque na Paramount ela era a dona do contrato dela, assim como ela era nas peças e tudo mais. Ela era a própria agente, ela nunca teve um agente que cuidasse da carreira, dos interesses dela. Era ela mesma. Ela dizia que nasceu pobre no Brooklyn, Nova York, então ela tinha que saber trabalhar. E ela trabalhava muito bem. O que ela lucrava, ela investia em imóveis. Porque a hora que ela quis parar de fazer cinema,
ela podia. Porque ela tinha muitos imóveis em Los Angeles, inclusive ela era a dona do prédio inteiro que ela morava, o Ravenswood. Por quê? Ela namorou por algum tempo um campeão de boxe que se chamava William Jones, mais conhecido como o Gorilla Jones. Ele era afro-americano. A administração do Ravenswood resolveu barrar a entrada dele no prédio de brancos. Ele era famoso, relativamente rico, um cara bem-sucedido, mas ele não podia entrar no Ravenswood. Isso atiçou a ira da May. Ela comprou o prédio inteiro, todos os apartamentos. Ela passou a ser a dona do pedaço. E ela falou, eu quero ver se agora não vão deixar ele ou outro afro-americano entrar no prédio. Até uma das peças que ela fez, mostrando esse lado dela, se chamava Drag. E falava sobre drag queens. Isso no começo do século XX. Que ela falava da realidade das drags de Nova York, que ela conhecia. E durante muito tempo na vida, diziam que a Mae West era uma drag queen. Não diziam que ela era uma mulher. Ela foi casada com um colega de teatro, que se chamava Frank Wallace. Esse casamento oficialmente durou de 1911 a 1943. Mas eles viveram juntos por algumas semanas e cada um foi para o seu lado. Nem se falavam mais. Até que em 1943 ela teve que se divorciar dele, porque já que ela estava namorando, ela foi acusada de bigamia. Foi para o tribunal de novo. Ela vivia no tribunal para responder nos tribunais e comissões de moral e bons costumes, para responder, para dar esclarecimentos sobre as falas nos filmes dela, o conteúdo de duplo sentido ou risqué, como era chamado. Ela sempre teve que dar explicações. E sempre daquele jeito, com aquele sotaque do Brooklyn. O mais interessante é que a May era baixinha, ela não era assim nenhuma lindeza. Ela era bonita, ela tinha uma personalidade, né? Ela chamava atenção, mas ela não era assim aquela beleza como, sei lá, a Bette Davis, a Joan Crawford, a Greta Garbo, né? Aliás, a Garbo também era outra que era censuradíssima. Mas ela soube monetizar, vamos dizer assim, numa linguagem de hoje, em cima de tudo. Como é que ela resolveu o problema de altura? Saltos enormes, plataformas gigantescas, muito antes da nossa Carmen Miranda, tá? Se a Carmen se inspirou na May, não sei. Mas ela mandava ver nas plataformas, ela mandava fazer os sapatos. E isso foi descoberto, assim, acidentalmente por um colega de filme, quando ela foi ajeitar aquele rabo de sereia do vestido. E ele viu, ele falou, meu Deus, como é que ela consegue andar com tudo isso? E aqueles vestidos sereias, justos até uma parte, essa plataforma, criaram aquele andar dela, mais o corset para fazer a figura que era chamada de mulher ampulheta, cabelos e chapéus. Era um mulherão de 1,55 m. Coisas de leonina. Um belo dia, no filme The Belle of the 90s, a May resolveu, ela já tinha feito vários filmes para Paramount, e ela queria o
grande Count Basie e sua orquestra para acompanhá-la nos números musicais. Os chefões da Paramount disseram, não vamos fazer isso, é muito caro. Ela falou assim, escuta aqui, quem foi que salvou a Paramount da falência? Quem é a maior bilheteria da Paramount de todos os tempos? Os caras baixaram a bola e assim foi feita a vossa vontade. Na época, ela foi listada como a segunda pessoa mais bem paga, a segunda maior renda dos Estados Unidos, perdendo somente para o magnata da imprensa William Randolph Hearst. E ela era a mulher mais bem paga. Um belo dia, um jornalista perguntou para ela, o que você acha de perder para o Hearst? Ela falou assim, sabe o que é? É que eu não gosto muito de casar, senão daria um bom negócio. Esse era o jeito meio oeste de ser. Quando ela fez o último filme, ela falou, eu não quero mais fazer filme. Ela tinha, porque a Paramount, graças a ela, conseguiu vencer a Grande Depressão. Conseguiu vencer a falência. E ali no pós-Segunda Mundial, eles estavam bonitos, bem. Graças a May, apesar de todas as censuras, de todos os movimentos para que o filme dela não fosse exibido nas salas de cinema do país. Adiantou alguma coisa? Hoje em dia você sabe quem foram esses censores? Não. Mas Mae West, muita gente sabe quem foi. E no dia que ela resolveu que ela não queria mais fazer filme, ela não fez. Aí ela foi gravar discos, ela foi escrever livros, ela escreveu uma autobiografia, depois ela escreveu uma outra autobiografia, que parece que a pessoa que ajudou ela a escrever mudou um monte de coisa na primeira e ela não gostou. Sabe, porque aí ela escreveu outra. E assim foi. E quando ela fazia um show em Las Vegas, ela já estava com 60 anos, porque a carreira no cinema dela durou dos 40 aos 50. Ela foi fazer um show e era uma peça no estilo do Sextet. Era a May e os May Boys, que eram fisiculturistas. Então você pensa que ela já coroa e aquele monte de homem, aqueles fisiculturistas em volta dela. Um deles se chamava, cadê? Era o Chester Rybinski, mas ele mudou o nome dele depois para Paul Novak. Ele era 10 anos mais novo que ela. 10? 30. Ela tinha 60 na época e ele tinha 30. E ele viveu com ela por 20 anos até o último dia de vida dela. Quando ela faleceu, ele disse que achava que Deus tinha mandado ele para a terra para cuidar da May. O fato é que seu apartamento, sua cobertura em Ravenswood no quarto era espelho para todo lado. E quando os amigos perguntavam para ela, para que tanto espelho, May? Ela dava uma piscada e dizia, eu quero ver se eu estou fazendo direito. E assim era. No ano de 1999, ela recebeu um prêmio póstumo do American Film Institute, que, olha o título, A Lenda Feminina do Cinema Clássico. Tá? E enquanto ela viveu, ela trabalhou,
ela comprou imóveis, a mãe e a irmã moravam em imóveis dela. Se tinha um amigo numa situação difícil, ela não hesitava em ceder um imóvel para a pessoa morar, ela ajudava a pessoa. Os amigos diziam que ela tinha essa coisa do... Eu era pobre, eu tive que trabalhar, trabalhei muito, eu ganhei, então eu acho que isso tem uma razão de ser. Que até o fim da vida ela sustentava a mãe. E assim foi durante toda a vida. E tem muita gente que fala que, nossa, ela deu um impulso na minha carreira. Se a minha carreira aconteceu foi graças a Mae West. E ela deixou história. E pasmem, ela é tão conhecida quanto outras atrizes da época, como Bette Davis, Joan Crawford, a Vivian Leigh, a Greta Garbo, Marlene Dietrich e muitas outras que fizeram muitos filmes. Ela fez 8 para Paramount e depois mais 2. Foram 10 filmes durante uma carreira que durou de 1907 a 1980. Porque no ano em que ela faleceu, ela fez um filme. E o falecimento dela foi assim, aquela coisa, ela levantou para ir ao banheiro, caiu. Aí o Nova percebeu que ela não conseguia andar ou falar, chamou a ambulância. Ela teve um AVC. Depois disso ela não falou nem andou mais, quer dizer. Não poder andar, não poder falar para Mae West era realmente triste. E ela acabou falecendo alguns meses depois. Enfim, essa é a história de uma baixinha do Brooklyn que deixou a sua marca na história do cinema. Se você assistiu até aqui, se você gostou, não esqueça de deixar seu like pro YouTube tirar depois, se inscreva pro YouTube depois te desinscrever. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário, sugestão e nos vemos no próximo vídeo. Gratidão, até!